Alô, você que faz parte de toda essa galera ligada no Saída de Bola. Parafraseando o Theo José, eu começo esse vídeo de bola dividida, né? Um dos nossos novos quadros aqui do Saída de Bola, sempre com um tema a ser discutido, a ser debatido por mim e por ele, que está aqui do meu lado na tela. Paulo Barreto, tudo bem, Paulo Barreto? Tá pronto para discutir aqui se vale ou não ainda apostar na Copa São Paulo de Futebol Júnior? Todo pronto, né, Sérgio Ricardo Júnior? Principalmente para um vídeo como esse, que eu sei que eu vou ficar de um lado e você vai ficar do outro. Então, aqui é a gente vai falar de copinha, né? E, para mim, aqui é como se fosse Libertadores, né? Então, do pescoço para baixo é canela. Vale a Clima pena ou não vale a pena apostar na copinha? clima tenso entre os brothers. Eu já vou soltar aqui minha opinião, posso eventualmente completar um pouco mais durante o raciocínio do Paulo, ou depois do raciocínio do Paulo, enfim. Eu acho que em determinados momentos, ainda assim, vale a pena apostar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aí eu vou ter que dizer que eu tenho que separar as minhas duas vertentes dentro das apostas esportivas. Existe um Sérgio que é o apostador, que é o cara que tem a sua própria branca e que faz os seus investimentos com o seu próprio capital e com a sua própria gestão de risco, ou seja, se eu perder aquilo ali, eu sei lidar muito bem com a minha perda e foi culpa minha. E existe o Sérgio Tipster. Eu já trabalhei em determinado momento da minha carreira como tipster na Copinha. E eu acho que trabalhar como tipster na Copinha hoje é muito, muito, muito difícil. É quase impossível. E pelo menos para mim, não é uma coisa que eu vislumbro num longo prazo fazer nunca mais na minha vida. Mas como apostador, eu ainda faço algumas apostas na Copinha, tenho feito um trabalho até de fazer acompanhamento ao vivo de jogo, e justamente nesses períodos assim de acompanhamento de jogo, de você estar atento ao live, de você pegar determinadas situações ali, a gente sabe que Copa São Paulo e competições de base como um todo, elas têm algumas características muito importantes e muito únicas, que se você for um bom apostador, se você estiver ligado principalmente na parte ao vivo, né, das apostas ao vivo, você consegue eventualmente fazer ali algumas boas apostas. Então eu particularmente estou defendendo a posição de que vale sim apostar na Copinha ainda, principalmente se você for um apostador. Se você está assistindo esse vídeo é tipster, ou se você deseja trabalhar como tipster, a gente sabe que muita gente que entra nas apostas esportivas já entra com uma mentalidade de se tornar um bom apostador e depois vender os seus prognósticos, se tornar um tipster, escrever dicas para sites, escrever ter o próprio serviço. Então, se você está assistindo esse vídeo e você tem a pretensão de ser tipster, cuidado. Cuidado, porque a experiência que eu tive e que outros amigos meus, conhecidos meus que tiveram em relação à Copinha, não foi uma experiência positiva, porque é um campeonato muito difícil e eu particularmente acho que a Copinha ainda vale a pena como apostador. Se você tem a sua banca, se você toma as suas próprias decisões para você gerir o seu próprio risco, você se expor no mercado e você expor outras pessoas dentro de uma competição tão superficial, digamos assim, tão frágil em relação à informação, a tipo de análise, que é muito subjetivo. Eu, particularmente, defendo muita subjetividade nas apostas, mas é preciso ter uma responsabilidade quando você está falando de um trabalho de tipster. Então, para mim, como tipster, a Copinha ainda não vale mais a pena, não é uma coisa que eu pretendo fazer, mas como apostador eu ainda faço sim, e eu acho que é uma competição que ainda pode se extrair mais EV e apostas boas, pensando assim em competições rentáveis, né, de você conseguir lucrar na Copinha. Paulo Barreto, vou passar o bastão para você, e agora está na sua mão dizer por que vale ou não a pena apostar na Copinha. Como eu adiantei antes, né, a gente está em lados opostos aí nessa situação, porque eu vou defender o lado que não vale a pena apostar na copinha, mas que isso fique bem claro desde o início, né, que é uma opinião minha, realmente, assim, da minha própria experiência, do meu entendimento de como é que funciona o mercado e das coisas que eu acredito, né. Como apostador, como pessoas, a gente tem, ou qualquer outro trabalho que você exerça, a gente tem as nossas convicções, os nossos pilares, as coisas que a gente realmente acredita. Jamais vou cuspir no prato que comi, tirei muito, muito, muito valor da várzea. Quase todos os apostadores brasileiros são filhos da várzea, dificilmente você se forma já como apostador no mercado asiático, no mercado de liquidez e tudo mais. A minha grande questão é o seguinte, por que eu vou defender o que não vale mais a pena, né? Porque eu não coloco só a questão de ficar no green ou de ficar no red. Tem todo um esforço por trás do trabalho do tipster, do trabalho do apostador.
E muitas vezes, por mais que você fique um pouquinho ali no green, fique no 0-0, isso pode ser até um head, porque você gasta tempo, gasta disposição, gasta muita coisa. A minha última copinha, né? O que é que eu fiz? Eu acompanhei ali só os times cearenses, só os grupos que tinham times cearenses. Então, assim, tive que brigar muito, né, no sentido de correr atrás, de suar a camisa realmente para conseguir informações, tanto dos times cearenses que eu estou mais próximos, como dos seus adversários. E mesmo assim, no final, fiquei no 0-0. Esse 0-0, para mim, eu considero como rédea, porque me deu realmente muito trabalho. Eu poderia estar fazendo várias e várias outras coisas e gastei todo esse tempo, todo esse período para fazer essas análises. Mas não só por isso eu vou ser contra, né? Eu vou ser contra também porque a gente tem um problema sério aí de juice, por exemplo, né? A maioria das pessoas não se preocupam muito com isso, algumas nem entendem, e se você é uma dessas pessoas, não se preocupe, porque você não entra sabendo de tudo. Quando eu cheguei nas apostas esportivas, eu também não sabia o que era juice, eu não sabia direito nem o que era ódio, para falar a verdade, né? Ninguém chega nas apostas sabendo realmente o que é aquilo, como é que isso ali funciona. Tudo é um processo de aprendizagem. Então, tem um problema grave nisso, principalmente no pré-jogo, e alguns apostadores viram como saída levar essas apostas para o live, né? Porque, além do juice ser menor, a liquidez também é um problema para o pré-jogo, né? A liquidez bem pequena, cada vez menos casas de aposta oferecem os jogos, quando oferecem é muito em cima da hora, então fica muito complicado. E uma coisa que agravou também o mercado, como o Sérgio falou, por exemplo, da questão do tipster, né? Quando você pega 5 anos atrás, você tinha 2, 3 tipsters de nome trabalhando dentro desse mercado. Então, assim, não era uma guerra de foice no escuro como é hoje, né? Hoje a gente tem dezenas de grupos de várzea com pessoas competentes ainda, mas um mercado sem liquidez, um mercado que as odds se mexem muito rápido, um mercado que o juice é muito alto, é muito complicado para todos eles, porque se um pega uma linha de valor, a linha nem mexe tanto para a linha virar valor do outro lado. Então, isso realmente dificulta muito o trabalho do tipster. Eu, como apostador, prefiro pegar esse mês de janeiro e estudar outras competições que eu vou trabalhar no ano, ou fazer competições maiores, como são as competições europeias, que a gente está disponibilizando aqui as bets para vocês nos vídeos de palpites. Não quero dizer que isso é uma verdade absoluta. Você consegue sim enxergar valor. Se você tiver um stake menor, está começando nas apostas, tenha as informações, porque mais do que qualquer coisa, dentro de uma competição como essa, o que vale é a informação. E um dos problemas, seja jornalista, né, é que cada vez mais, né, as informações elas não têm tanta credibilidade assim, elas não são tão, vamos dizer, boas para que você confie plenamente e consiga fazer suas apostas. Então, assim, por mais que elas estejam mais disseminadas, você consiga saber mais coisas hoje do que você sabia no passado, o mercado está muito mais feroz, o mercado continua sem liquidez, muito mais pessoas trabalhando, então eu vejo melhores oportunidades com menos gasto de energia em outras competições. Obviamente, isso não vale para todo mundo, como eu disse, já bebi dessa fonte no passado, né? Tanto seguindo outras pessoas, como fazendo minhas próprias bets, mas a cada ano que foi passando, eu vi uma redução de lucro e um aumento de gasto, né, de tempo e de energia. Então, por isso, o meu voto, né, vamos dizer assim, não vale a pena. É isso, tá? Apostas as nossas opiniões, divergências, concordâncias, é assim que se faz um debate saudável sobre qualquer assunto. Então, essa é a nossa proposta aqui no quadro Bola Dividida. Nem sempre estaremos em lados opostos e nem sempre estaremos também concordando. Então, vai ter vídeo que a gente vai concordar, vai ter vídeo que a gente vai discordar. E é bem interessante que a gente tem duas opiniões divergentes e coloca a argumentação em cima das duas coisas. Peço para você deixar o seu like se você gostou desse vídeo, sugerir temas, né? Se você quer que a gente discuta, vai estar acontecendo isso, eu quero saber a opinião do Sérgio, eu quero saber a opinião do Paulo, põe aqui embaixo esse tema que você quer ver a gente discutindo e deixa o seu like, porque deixando o seu like você nos ajuda e nos impulsiona cada vez mais a aparecer aqui no YouTube, a ser recomendado para outras pessoas. Peço também para você se inscrever se você não é inscrito e compartilhar esse canal com seus amigos para poder mostrar aí que a gente está produzindo aqui muito conteúdo interessante e mais humano do Saída de Bola. Um abraço para vocês. Vão apostar na copinha? Não vão apostar na copinha? Deixa aqui nos comentários também a sua opinião, se vale ou não vale a pena apostar nessa competição de base do futebol brasileiro.